E o que nós temos agora para trazer para nós o pastor Lucas, ele está aí? Pastor Lucas! Tudo bom? Fala, rapaz! Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. O pastor Lucas traz uma grande bênção para nós e os ensinamentos dele. Se tiverem pergunta, o pastor Lucas pode deixar a lenha nele, ele gosta, viu? Certo. Pode perguntar, não tem problema não. Então, Sabendo pastor responder. Lucas, mais uma vez veio o sentimento em mim hoje que se tinha jeito de gravar a sua igrejinha na sua casa. Nós já conversamos sobre isso antes. Eu acredito que isso vai ser uma das coisas que eu gostaria de fazer na colheita, é andar ao mundo e gravar os filhos de Deus ao redor do mundo fazendo. Esse é que está no meu coração. Eu não sei qual a vontade do Senhor. E eu já fiz isso na igreja que eu estava. Eu falei com o pastor, posso te gravar? Porque eu traduzia. Você vê, o Senhor ia me treinando há 40 anos, mais de 40 anos. Então, eu ia para o final da igreja, eu tinha um tripé, e eu tenho a câmera, aí eu punha, ligava e ia sentar na minha cadeira. E eles faziam isso, e os pastores concordaram, e eu fiz isso uns 6 meses. E lá só tem eu para gravar e para pregar, aí dá para fazer as duas coisas, né? Não, mas não dá. O seu telefone, por exemplo, que você está falando agora, você paga por minuto ou já é parte de um pacote? Não, lá é porque eu não tenho aqui culto ainda. Aqui a gente estava fazendo ali na área, na frente, aí não deu muito certo. Agora eu estou terminando o meu barracão aqui para fazer aqui. Aí eu monto uma estrutura. Agora você está indo para a casa de outro irmão. Tá bom. Saiu. Alô? Pode falar. Então, lá eu uso dados móveis, né? E não dá para transmitir ao vivo, é muito devagar. Mas, assim, eu fiz alguns vídeos, mas uns vídeos, assim, demonstrativos, né? Não gravei o culto inteiro. Aí eu botei no YouTube, no meu canal. Não, eu quero live. Quanto tempo vai demorar para o senhor fazer a armação da sua casinha aí, pastor? Eu fiz as colunas, pus o telhado, agora falta o piso e as paredes. Então, eu vou tentar fazer uma semana. Tá bom. Eu tendo o piso, a gente põe uns plásticos ao redor, vira parede. Tá bom. O senhor tem tripé para pôr o seu telefone? Eu tenho um tripé pequeno. O meu tripé profissional eu esqueci lá na casa da minha mãe. Pois é, vamos comprar um tripé, então, para o senhor ter. Que talvez o senhor pode fazer como eu fiz, lá no início início da reunião, aí você faz o foco da igreja, né? Mas será que pega a sua voz? Esse eu não lembro agora. Pelo celular fica meio baixo. Tem que botar um microfone, alguma coisa. O problema é que ainda não tenho condição de montar essa estrutura, né? Mas a gente ajuda. Eu acho que o primeiro tem que montar. Acho que o primeiro tem que montar um barracão ali, né? Que não dá, né? Pois é. Um barracão de 6 metros por 3,5. É maior que a minha garagem aqui. Tá bom. Eu já vi no Brasil, eu achava muito bacana. Eu já fui em garagens de irmãos lá, que era feita na garagem deles, era bem bacaninha, para 15 ou 20 pessoas, era bem legalzinho, bem bacana mesmo. Eu já vi. Na verdade, ali não é nem garagem, é só uma áreazinha. Acho que tem. Não me lembro agora quanto que tem de largura, mas. Porque lá tem máquina de lavar, tem geladeira, tá tudo ali, aí faz o culto ali junto, né? Se eu precisar aí de uma ajuda, avisa para mim. É uma coisa que o Senhor tem colocado, o nosso Senhor Jesus tem colocado no meu coração fazer. E a gente vai ter mesmo uma emissora aí virtual. Eu até já achei aqui como fazer. Chama assim, você coloca os irmãos, os programas, é muito interessante. Mas é coisa para o futuro. Por enquanto é só o senhor. Tá bom. Não, mas eu... Amém. Pode falar o que é?
Não, é assim, a gente tem lá, assim, não tá uma estrutura tão organizada lá. Quem tem os aparelhos lá é o irmão, que ele montou um barraco lá, uma casinha, e aí ele botou o microfone e tudo. Mas é só lá, né? Aqui eu não tenho nada. Então, e também não dá para ficar trazendo para cá e levando para lá, não dá. O de lá tem que ficar lá e o daqui tem que ser aqui. O senhor mesmo está fazendo as paredes? Com tijolo lá e tudo? Eu vou fazer piso, eu vou fazer parede. Eu tenho que explorar novos talentos. Essa é nova, hein? Pastor é pedreiro também, olha só. Eu só sei dar aula, né? Se eu parar de dar aula, eu morro. Então eu tenho que explorar novos talentos. Agora, agricultor não deu muito certo, não. Meus É, tomates não foram para frente. é igual aqui no fim da. Mas aqui é o frio, é o vento, não vai para frente. 3 meses, aí morre tudo depois disso. Cansei, eu e minha esposa já cansamos de tentar alguma coisa. Muito bem, amado. Vou pedir uma oração sobre o Senhor. Obrigado, Pai, o Senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor agora derramasse sobre ele o que o Senhor tem designado antes da fundação da terra para o trabalho dele aqui nessa terra. Que ele venha a pregar o teu nome a todos na terra, agora, nesse momento e por toda a eternidade. Que o seu nome seja engrandecido, Pai, na boca do pastor Lucas através do seu Espírito. Então, que o Senhor agora na sua mão esteja sobre o pastor Lucas, sobre a filha dele, a Chris, e sobre todos os animaizinhos dele, da propriedade deles, que o fogo consumidor consuma a propriedade dele, e que o Espírito agora venha falar usando a boca do pastor Lucas, a nos edificar, a nos nutrir, e a fazer a tua vontade, Pai, sobre todos. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por Senhor ter nos dado permissão para fazer esse culto hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Tá bom. Paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre bloqueio espiritual, porque assim, nós estamos perto de ter uma mudança completa na nossa vida, no planeta, no mundo, em tudo. E é necessário as pessoas estarem alinhadas, né, com Deus e estar realmente tirando as rebarbas, né, como a gente diz, né? Tirando aquelas coisas que estão bloqueando a pessoa, né? E eu, eu não entendo muita coisa que eu passo espiritualmente, mas tudo que eu passo assim de dificuldade eu tento transformar no ensino para ajudar as pessoas. É o que eu consigo fazer em termos de dom, né? E, e às vezes eu penso, Senhor, será que eu estou passando isso porque vem de mim? Ou é porque eu oro para as pessoas e aquilo que está nas pessoas me ataca? Mas eu continuo na dúvida, né? Nunca tenho certeza direito sobre o que está acontecendo de verdade. Mas vamos ler o Salmo 7 e vamos meditar, né, no Salmo 7 e falar sobre bloqueio, tá bom? Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance, acalque aos pés a minha vida sobre a terra, reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco, e está aparelhado, e ele já preparou armas mortais, e porá em ações
as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Então, irmãos, aqui tem 2 versículos que chamam bastante atenção, que fala sobre bloqueios, né? Uma é que ele está tendo lutas com os seus adversários. Interessante, uma coisa que eu sempre observei, que Davi parecia que não tinha adversários internos, né? Ele sempre tinha adversários externos, era alguém querendo matar ele, alguém perseguindo, né? E ele sempre ora contra os adversários externos. E nós, hoje, basicamente, nós não temos tanto adversários externos. Nós temos muito adversários internos, que é na nossa própria luta contra a carne, contra o pecado, contra as coisas que estão em nós. É uma característica da nossa época, né? Porque quando nós vencermos os internos, nós vamos vencer os externos. Ou seja, nós vamos estar preparados para pregar o evangelho, porque aí você já está superando, quando você supera o seu próprio pecado, a sua própria iniquidade, você vai superar lá fora também. Quando você não consegue superar, você tem a tendência a fraquejar nas suas batalhas. Então, a base de tudo que a gente faz na presença de Deus é o amor, né? E Deus deu o primeiro mandamento dizendo assim, ouve, ó Israel. Então, primeiro a gente sara os ouvidos, né? Se você não ouvir, você não consegue entender o resto. Então, começa o mandamento, Shema Israel, ouve, ó Israel. O Senhor é teu Deus, é o único Deus, o Criador, né, no caso, e adorarás somente a Deus. E amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, com todos os pensamentos e sentimentos. E depois, lá no Novo Testamento, né, vem o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você tem amor por Deus, você já venceu uma barreira. Por quê? Porque a carne humana, ela precisa da graça e da misericórdia, o homem, né, para alcançar uma porção espiritual. Então, caindo aqui até. Então, basicamente, foi uma graça dada a você para crer no Salvador e se arrepender dos seus pecados ou crer que ele perdoou através do sacrifício da cruz. Então, ali foi o primeiro amor. Só que, às vezes, a gente se afasta desse primeiro amor porque parece que a obra da cruz ela vai se diluindo, né? Você já faz tanto tempo que você é crente e parece que quando você lembra da cruz, do que o sacrifício de Jesus fez por você, né? Quando a gente esfria o coração em relação à obra que Jesus fez por nós. Então nós devemos clamar a Deus, pedir para que o Senhor renove em nós a consciência do sacrifício. Porque, por algum motivo que eu também não sei explicar, a gente vai endurecendo o coração. A gente vai aceitando as coisas do mundo como sendo certas, né? Invertendo as coisas. E nós precisamos estar sempre renovando a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, porque é diária. Não dá para usar o alimento espiritual de um dia no dia seguinte. É que nem o maná, né? Só no sábado, né? Só na sexta-feira que caía o suficiente para o sábado. E não é o domingo. No domingo também caiu o maná, né? A gente aqui descansa o sábado e domingo, mas era só o descanso, era só o sábado. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo dia nós precisamos de uma porção diária com Deus.
todo dia. Porque a tendência é nós esfriarmos. Essa é a tendência, porque a carne, ela luta contra o espírito, como já foi dito. Então, se você quer restaurar alguma coisa na sua vida, ore e suplique a Deus que Ele renove na sua mente e coração a consciência do que Jesus fez na cruz, né? Para você não ficar anestesiado. O mundo está ficando anestesiado. É duro porque, por exemplo, você sai de casa, orou a Deus e tudo, fez tudo que precisava fazer para você ir para o trabalho, né? Fez sua comunhão, fez a sua leitura diária, dependendo do horário que você vai trabalhar, aí você vai trabalhar. Chega no trabalho, você encontra um monte de gente que não tem nada a ver com Deus, ou pelo menos não quer saber de Deus. Só de conviver ali é como se você fosse uma brasa no meio do gelo. A tendência é esfriar. Só de você estar ali. Então, o que o crente faz, né? Se você for uma pessoa que percebe isso, você começa a pregar o evangelho. Por quê? Porque você quer que Deus incendeie os corações que estão ao seu redor. E para você pregar o evangelho, você precisa de poder. Então você precisa de um suprimento maior do Espírito Santo. Não é só a vida diária que você tem. Você precisa de um suprimento maior, porque você vai levar essa palavra. Se você fosse para se suprir com a palavra somente por sua vida, não seria tanto. Então, quem faz para trabalhar e ama a palavra de Deus e quer dar testemunho, precisa de um suprimento maior. Então, tem que buscar com mais intensidade. Então, remove o primeiro bloqueio, que é quando você se esquece da obra de Jesus na cruz. A outra coisa que bloqueia também a gente é quando a gente começa a querer ser justificativa pela lei. E começa a confiar na sua performance espiritual. É terrível. E isso é viciante. Não é só terrível, é viciante. É quase como usar uma droga. Como começa, difícil parar. Então, o que acontece? Nós precisamos renovar nossa fé e saber que tudo que aconteceu para nos salvar foi feito por Jesus. E é nele que nós temos que nos amparar. Não é fácil transformar essa palavra em fato, mas é uma rendição diária. Quando você começa a perceber que você tem outros bloqueios, né? Como, por exemplo, a sua carne, né? Você tem irritações, coisas que não agradam a Deus, que vêm contra você, você quer, por exemplo, orar, jejuar, fazer alguma coisa para tirar aquela força carnal. Ou quando você vê que o inimigo está confrontando você, atacando você. Então, nesses últimos dias, o ataque tem sido muito forte mesmo. É como se fosse um vento tentando derrubar você. E nós precisamos buscar profundidade, né? Profundidade. Então, como você busca profundidade, né? Você clama a Deus, suplica, se humilha, né? Faz todo aquele trabalho de colocar a sua vida na presença de Deus e vai examinando os pontos que estão te bloqueando, os pontos que estão deixando você mais fraco espiritualmente. Porque aí, como você tem amor por Deus, você vai ter a vontade de remover aqueles pontos que estão te impedindo de ter uma comunhão maior com Deus. Então veja só, se você tem pouco amor a Deus, você acaba aceitando como normal aquela situação de esfriamento. Então nós não podemos aceitar isso como normal. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus. Então nós já fomos
gerados para ser de Deus. Só que nós fomos criados por Deus, mas não tínhamos condição de voltar para Deus e de nos salvar. E Deus, o Pai, mandou Jesus para nos fazer isso. Então eu fiz essa parte. Qual é a outra parte que nós precisamos fazer? É a comunhão diária. É a súplica, é a rendição. Aí veja só, os nossos inimigos, né, estão na nossa carne. E eles nos atingem através de muitas coisas que a gente absorve do mundo. Pensamentos, ideias, coisas contrárias à palavra de Deus. E se você está com a sua guarda baixa, aquela coisa atinge você e você aceita. Então, nós precisamos pedir sempre a armadura de Deus, capacete de salvação, couraça da justiça, escudo da fé, né? Espada do Espírito, cinto da verdade, a sandália de preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, não aceitar, recusar setas de maus pensamentos, setas de coisas ruins, e sempre suplicar o sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Isso já bloqueia muita coisa. Então, nessa luta que Davi está tendo aqui, ele está colocando, né, diante de Deus a perseguição que ele está sofrendo. E quando ele está colocando essa perseguição, ele está pedindo para Deus se levantar contra os adversários, contra os seus inimigos. Por que ele está fazendo isso? Porque ele percebe que o número de inimigos que ele tem é muito grande. Ele não consegue superar aqueles inimigos. Então ele diz assim no verso 6, levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, uma solução que Davi está dando aqui é quando a luta está muito intensa contra você, você faça essa oração de súplica e de pedir que Deus se levante contra os seus inimigos. Porque às vezes você mesmo está tentando dar conta de todos os seus inimigos. A gente não sabe quantos demônios tem no inferno. A gente não sabe quantos anjos caíram. Você sabe que é 1/3. Então, se esses inimigos todos estão vindo contra você, você não vai dar conta. Então, você precisa suplicar que Deus se levante ao seu favor. É só isso. Depois que você... Olha lá, vamos retomar aqui para poder concluir bem a ideia. Você renova o seu pacto e a sua aliança com o sangue da cruz. Você retoma a sua comunhão diária na oração, leitura da palavra, porque isso é alimento. Fica um dia sem almoçar, 2, 3 dias, o que acontece com você? Você não consegue nem trabalhar. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Não, a gente lembra de muita coisa da matéria e esquece do espírito, né? Então, você precisa, não é luxo religioso, como a gente fala, né? Eu vou ler a Bíblia. Eu não tenho nada para fazer, eu vou ler a Bíblia. Não tenho nada para fazer, eu vou orar. Não, é necessidade, é alimento. Tem que ser encarado assim. E não você enfraquece, o diabo te atinge. Aí, você se rende, pede a Deus limpar o seu coração, purificar a sua mente, renovar o seu entendimento. Aí, a luta ainda está grande, né? Você fez esses 3 itens aqui, mas a luta continua. Sua carne continua crescendo. Você pode até fazer um jejum. Mas tem isso que a gente está colocando aqui a mais, que é suplicar a Deus que se levante contra os seus inimigos. Então, quando a gente diz assim, Senhor, levanta-te contra os meus inimigos, você está dizendo para Deus que você confia nele. Você está dizendo para Deus que a sua força e a sua fortaleza está nele e não em você. Então, aí você já tira o orgulho da sua frente. Porque, às vezes, o nosso bloqueio está também no nosso orgulho. Porque nós estamos achando que nós vamos dar conta. Porque o esforço humano carrega orgulho. Eu sou muito, assim, contra esse negócio de você fazer muitas coisas em sacrifício do seu próprio
punho. Por quê? Porque você acaba sendo arrogante, achando que você dá conta. E nós não damos conta. Então, se você diz assim, Senhor, levanta-te contra os meus inimigos, né? Levanta na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, você está dando um passo de fé glorioso, que é dar as coisas para Deus cuidar. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque depois de uma súplica dessa, a tendência do seu coração é ter paz, é descansar. Então, o salmista ele lembra aqui, ó, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, o que quer dizer esse versículo? Se você tem praticado justiça e feito a vontade de Deus, você está tranquilo. Se você tem pecado, você confessa, pede perdão. Aí ele vai declarar aqui o que vai acontecer com os ímpios, né? Aqueles que não se converter e assim por diante. Já já nós vamos concluir essa parte também. Aí ele fala assim, ó, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Então, o que nós precisamos ter na nossa vida? Retidão. O que é retidão? Observar o nosso caminho segundo a palavra de Deus. Não está escrito lá no Salmo 119? Como desviará o mancebo, né? Como corrigirá o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então diz assim, ó, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Então, todos os dias, Deus está julgando nós e se irando com os ímpios. Então, o que é ímpio? Vamos colocar aqui para a gente não ficar atirando do lado errado. Nós éramos pecadores, porque nascemos no pecado e era costume pecar. Nós cremos em Jesus. Por Jesus nós fomos chamados justos. Então nós somos justos. Então Deus vai nos julgar todos os dias. E quando ele examina e vê alguma coisa em nós, ele vai mostrar para nós para nos corrigir e não para nos abater. Quando o inimigo ele vê alguma coisa errada em nós, ele nos acusa para nos abater e não para nos corrigir, entendeu? É o contrário de Deus. Então, se Deus está mostrando que você está bem, que você não tem nada, que você não deve nada, e mesmo assim você tem bloqueios no seu coração que impedem a presença de Deus, você tem duas coisas a pensar. Uma, que você está passando por um processo de aprendizado, de treinamento para lidar com situações difíceis, ou outra, porque está faltando você suplicar a Deus para que ele entre na batalha e você saia da linha de frente e coloque o Senhor na linha de frente e você fique na retaguarda, escondido atrás de Deus, que é o que ele está fazendo aqui no Salmo, suplicando a Deus para ser o escudo. Ora, o escudo, você põe o escudo atrás, nas costas? Hã? Não, o escudo vai na sua frente. Então Deus, ele tem que ir na frente, porque ele é escudo para nós. Aí você fala assim, ó, pecador eu sei quem que é. Pessoa que não creu em Jesus. Nasceu no pecado, é filho de Adão, mas nasceu em Jesus. Justo eu já sei quem que é, quem creu em Jesus. E quem é o ímpio? Então vamos lá. Vamos fazer uma classificação aqui só para a gente entender. Peraí, deixa eu pegar um papel aqui que eu já anotei essa parte aqui, mas eu estou esquecido. Bom, nós temos... Bom, eu vou tentar... Ah, tá aqui, achei. Nós temos várias categorias.
Deus lá no topo, Satanás lá embaixo. Abaixo de Deus tem Jesus, né, que é submisso a Deus, é Deus com o Pai, né? E lá embaixo estão os anjos que seguem a Satanás. Abaixo de Deus, de Jesus, vem os anjos, vem os homens. Agora vamos entrar no mundo dos homens. Tem o justo, né, que foi justificado com o sangue de Jesus. Tem aquela pessoa que conhece a Bíblia. Vamos supor que ele conhece muito a Bíblia. Ele é um teólogo. Se ele não crer no sacrifício de Jesus, não adianta nada. Ele pode estudar a Bíblia de capa a capa. Então, ele só se torna justo se ele crer. Vamos supor que tem uma outra pessoa que se chama tradicionalista. Ele não lê a Bíblia. Ele não crê no sacrifício de Jesus, mas ele tenta fazer as coisas pela consciência dele. Então, ele é um tradicionalista, uma pessoa que segue os antepassados, a família, o que ele aprendeu de bom. Ele não pode ser considerado justo ainda se ele não creu em Jesus, embora ele seja uma boa pessoa. Vamos supor que mais embaixo tem um moralista. O que é um moralista? Uma pessoa que gosta de respeito, boa educação, boas regras, certo? Então veja o que acontece. Se esse também não crê em Jesus, o moralismo dele não vence o pecado. Então vamos lá, vamos voltar para vocês entenderem. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, o homem justo que creu em Deus, creu em Jesus. Aí vem o teólogo, o tradicionalista, o moralista. Mesmo que você vai descendo, né? Porque o justo é aquele que creu totalmente em Jesus. Então ele é mais que um moralista. Ele ama a palavra de Deus. E ele é mais que um tradicionalista, porque ele tem a consciência do Espírito. Então, no mundo, você encontra pessoas que têm consciência, mas não creem em Jesus. No mundo, você encontra moralistas, mas que ainda não creem em Jesus. E, às vezes, você é um crente tradicionalista que crê em Jesus. E, às vezes, você é um crente moralista que crê em Jesus. Então, onde é que está o problema aqui do bloqueio? O tradicionalista, ele não vai aceitar as leis e os mandamentos de Deus. Ele vai aceitar aquilo que ele recebeu da família como educação. O moralista, ele só vai aceitar as leis morais que ele aceita como certo. Então, ele pode não estar aceitando a palavra de Deus por inteiro. Então, tanto o tradicionalista, o teólogo, o tradicionalista e o moralista precisa chegar no nível do justo. E o que é o nível do justo? Crer no sacrifício de Jesus para ser justificado pela fé. Entendeu? Então, o moralista, o tradicionalista e o teólogo tem que subir na escada. E tem o espiritualista. O que é o espiritualista? É a pessoa que ela trata tudo assim com uma certa poesia, uma alegria. Ela exalta Deus, ela exalta as coisas que Deus fez. Mas se ela também não crê no sacrifício de Jesus, ela não consegue agradar a Deus conforme deve ser agradado, porque Deus quer ser agradado pela fé em Cristo e não pelas suas virtudes pessoais. Então, essas virtudes pessoais, espiritualista, moralista, tradicionalista, teologista, são virtudes pessoais, não atingem o nível da fé. E isso às vezes serve de bloqueio, então você tem que ir para o nível da fé. Agora vamos para baixo. Para baixo tem o hipócrita. O que é o hipócrita? Aquela pessoa que sabe a Bíblia, mas não pratica. O que está faltando para o hipócrita? Se converter, de verdade. O hipócrita, ele não ama a Deus. Ele se usa das coisas de Deus para ter coisas boas na vida dele, para ter favores. O hipócrita, ele está abaixo do moralista. Então vamos lá, teólogo, tradicionalista, espiritualista, moralista.
O hipócrita está lá embaixo. Entende? Porque o hipócrita, ele só faz aquilo que convém. Né? E tem o pecador. O pecador é aquele que não é hipócrita, que não conhece a palavra de Deus, mas ele está no mundo. Aí, se ele se arrepende, ele sobe, vai lá para perto de Deus, o justo. Se o hipócrita se arrepende, sobe e vai lá para perto de Deus, o justo. Se o espiritualista se arrepende e crê em Jesus, vai lá para perto de Deus, e assim por diante. Para baixo do pecador tem o insensato. Sabe aquela pessoa que só fala palavrão, é imoral, não respeita ninguém, não quer saber de nenhum mandamento, nem da consciência dele, né? Nem da moral. Ele vive pervertido. E para baixo do insensato tem o perverso. O perverso é aquele que sabe o que é certo e quer o errado. Entende? É pior do que o insensato. O insensato, ele vai contra as leis morais. Então, o insensato é o oposto do moralista. E o perverso, ele é o oposto do tradicionalista, porque o tradicionalista quer guardar uma boa consciência. Mas o perverso não quer nada com a consciência dele. Ele faz as coisas e não está nem aí. Agora chegou no último degrau, ó, lá embaixo. Pum! Ímpio. Esse ímpio, ele não quer nada com as leis morais, ele não quer nada com a consciência e ele não quer nada com Deus. Entendeu a diferença? Ele está perto de Satanás. Para baixo tem os anjos, os demônios e Satanás. Entendeu o que é um ímpio? Então, por isso que aqui no verso fala assim, ó. Vamos lá? Eu fiz isso. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Deus vai exterminar os ímpios. Mas estabeleça-se o justo. Veja, ó. Assim como o justo está perto de Jesus, o ímpio está perto de Satanás. Lá embaixo. Então, mais estabeleça a justiça, pois tu, justo Deus, prova os corações e as entranhas. Então, como é que Deus prova o coração e as entranhas? É uma das coisas mais difíceis que a igreja não ensina para as pessoas. A igreja precisa ensinar para as pessoas que Deus vai examinar as suas verdadeiras intenções. Por quê? Porque Deus quer reprovar você? Não. Porque você precisa conhecer onde é que está a mina do erro, a mina do bloqueio. E ali, quando Deus mostra, você se quebranta, porque você ama Deus e quer purificar o seu coração, e ali você se arrepende. Então, aquele arrependimento da fé, da conversão, ele vai se propagando dentro da sua vida espiritual a níveis mais profundos. Porque tem coisas dentro dos seus rins, do seu coração, que você não sabe que está ali. E precisa ser tirado. Porque você precisa ser levado ao nível da justiça para estar preparado para a volta de Jesus. Entende? Então, você já creu, você já se arrependeu, mas você não foi assim provado até lá no fundo do poço, até no fundo das seus entranhas. Aí você vai descobrir coisas de você que você vai se assustar, mas não é para se assustar, é para confiar em Deus e deixar Deus remover. Entendeu? Então vamos lá. Deus julga justo e se ira todos os dias com o ímpio todos os dias. Se o homem, qualquer um deles, não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e já está aparelhado. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra para ser puro e perfeito, e não para tolerar o ímpio por toda a eternidade. E não para tolerar o pecado por toda a eternidade. Deus permitiu que esse tempo fosse dado para nós, para a nossa salvação. Então, a tolerância que Deus tem contra o pecado e contra a impiedade é só por enquanto. Entende? E já ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então vai ter uma hora que
Deus vai se irar tanto contra os ímpios porque eles estão atacando os justos. Nós somos perseguidos pelos ímpios, ou perseguidos pelos maus desse mundo, mas vai ter uma hora que Deus vai confrontar eles, né? Que é os últimos dias agora. O ímpio, né, está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. É o que a gente vê no mundo. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que ele fez. Então, a gente não pode seguir o ritmo do mundo, porque todas as coisas que há no mundo, né, jaz no maligno. Então, se você segue o ritmo do mundo, você pode cair naquele poço, né, criado pelo próprio mundo. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua cabeça. Aí vem lá, veja só. Tudo isso está dizendo o quê? Que deve haver um arrependimento, é uma repreensão para um arrependimento. Certo? Então, as camadas para baixo e as camadas para cima. Então, tudo isso tem que levar você à justiça. Aí ele diz assim: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, Davi, ele tem uma coisa muito especial no coração dele, porque é sempre essa disposição a louvar. Olha só como o coração de Davi era perfeito, olha só para concluir. Ele sente a dor, ele sente a aflição, ele não esconde a dor, não esconde a aflição, ele luta para fazer o que é certo. Quando ele não consegue, ele recorre a Deus, Deus o defende, ele declara a justiça de Deus, ele anuncia o juízo de Deus contra os pecadores e tudo. E depois que ele faz tudo isso, ele coloca o coração dele para ser examinado por Deus. Ele fala: julga-me, Senhor, sonda-me, vê se tem alguma coisa em mim, que eu quero sair desse nível, eu quero subir para um nível para perto de ti. Aí lá no fim, quando ele vê que Deus já está mexendo lá no íntimo, nos rins do coração dele, sai o louvor, brota a pureza. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvor. Está vendo? Ele saiu curado. Você pode ver, o Davi, ele entra no Salmo, parece que ele está numa guerra terrível. No último versículo, ele sai curado. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. Você pode entrar numa guerra terrível na sua oração. Ficou lá 15 minutos, 20 minutos orando. Mas você suplicou, você clamou a Deus, você se rendeu, você deixou Deus trabalhar no seu coração. Esse é o verdadeiro esforço da fé. Não é aquele esforço religioso da justiça. Aí, Deus examina, limpa, purifica, a própria graça de Deus desce sobre você e você sai da oração com louvor. Amém? Então, essa é a conclusão. Para tirar os bloqueios. Amém? Amém, amado. Eu acho que o senhor falaria mais 1 hora aí, né? Mas é por causa do meu compromisso com a igrejinha também, né? Tá certo. Amado, o senhor faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor, para as pessoas. Amém. Então, preste atenção nessa oração para nós podermos alcançar esse rompimento desses bloqueios, tá bom? Ó Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Por reconhecimento do teu Filho Jesus, que morreu na cruz, nós renovamos, Senhor, a nossa fé nele. E sabendo que a confiança de sermos justos não está porque nós cumprimos a lei. Porque, Senhor Deus, tu é como o sol, que está tão longe de qualquer altura de montanha. E o homem religioso é aquele que sobe numa montanha e se acha mais alto, mais perto de Deus do que um que está lá embaixo, que é um pecador, um criminoso. Mas para a altitude que está no sol, uma montanha não é nada. Então, nossas obras, a nossa justiça própria não é nada. Mas a justiça que nos salva, que nos cobre, que nos santifica, é aquela de crer em Jesus. Se nós formos pessoas de boa consciência, tradicionalistas, pessoas de boa moral, moralistas, pessoas de boa espiritualidade, espiritualistas, se nós não crermos no sacrifício de Jesus, nós não conseguimos nos vestir com a verdadeira justiça. Por isso, Pai, nós queremos renovar a nossa confiança no sacrifício da cruz e receber
toda a justiça que está em Jesus e que é imputada a nós diretamente por ele para a nossa salvação. E que o Senhor examine o profundo do nosso coração para que não haja coisas erradas, tendenciosas, que façam com que os inimigos tenham força contra nós. Não são os inimigos externos, como principalmente é o que nós temos hoje, maiores inimigos internos. Nós possamos superar todos esses inimigos. Por isso, julga-nos, Senhor, sonda-nos, nossos rins, nossas entranhas, e nos faz brotar em nosso coração um louvor pleno e uma adoração plena, porque o Senhor está vindo para julgar a terra e julgar todos com equidade e justiça, e nós queremos ser achados limpos e puros por meio do sangue de Jesus e não pelos nossos sacrifícios e justiça própria. Porque o que nós fizermos, Senhor, seja por amor a Ti e não por orgulho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Tenha uma excelente igrejinha, amado. Deus abençoe você, a Liz, os irmãos lá, os animais, que tenham um excelente tempo lá, amado. Vocês vão jantar também lá, vão? Ou não? Às vezes tem um cafezinho gostoso. Café com bolo? Com queijo caseiro. Olha só! Aqui é queijo caseiro, água da mina. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tem um refrigerante feito de mel, que lembra é um refrigerante feito de mel. É que eles fazem aqui, é muito gostoso. Não tem álcool, nada. Tá bom. A gente vai beber ele ainda. Tem um refrigerante. Aí tem umas comidas aqui do Paraná. Pinhão. Tá bom, querido. Fica na paz, mano. Eu te abençoe.